Bashar. Pare de chamar de coincidência. Isso é a física da realidade. O glitch no código do tempo. Você está vivendo em loop. Não o loop dramático dos filmes de ficção científica, mas algo mais sutil, mais silencioso e infinitamente mais perturbador. Toda manhã você acorda dentro do mesmo padrão de pensamentos, emite as mesmas frequências emocionais e depois se pergunta por que o ambiente ao redor parece um espelho teimoso que se recusa a mudar. A pergunta que ninguém te fez ainda é esta: e se o universo não estivesse ignorando você? E se ele estivesse respondendo com precisão cirúrgica a cada sinal que você transmite, incluindo os que você nem percebe que está transmitindo? A maioria das pessoas trata a realidade como algo que acontece com elas. Uma corrente aleatória de eventos que ora favorece, ora prejudica, sem lógica aparente. Dentro dessa estrutura de pensamento, fenômenos como ver 11:11 no relógio, pensar em alguém e imediatamente receber uma mensagem sua, ou encontrar exatamente a informação que você precisava no momento em que mais precisava, são arquivados sob o mesmo rótulo conveniente: coincidência. Essa palavra é um anestésico mental. Ela encerra a investigação antes mesmo de começar e mantém o sistema operando no modo padrão, sem atualizações, sem expansão de consciência. É aqui que entra Bashar, a entidade transmitida por Darryl Anka há mais de 4 décadas, o mesmo Darryl Anka que trabalhou como designer de efeitos especiais em 3 filmes da franquia Star Trek, em Iron Man e em Piratas do Caribe. Um homem cuja vida inteira parece ter sido engenheirada para traduzir o invisível em linguagem que a mente física consegue processar. Bashar não é um guru que pede fé. Ele é um técnico de sistemas que chegou aqui com um manual de operação, e esse manual começa com uma afirmação radical: sincronicidade não é coincidência. É a física do tempo colapsando ao redor da sua frequência de output. Para entender o que isso significa na prática, é preciso primeiro desmontar o modelo mental com que você opera desde criança. O universo não é um ambiente passivo onde você existe como um observador neutro. De acordo com as transmissões de Bashar, a realidade física é um sistema de renderização responsivo, uma interface holográfica que processa e projeta externamente aquilo que você está irradiando internamente. Cada pensamento sustentado, cada emoção repetida, cada crença instalada no seu sistema operacional interno funciona como um comando de entrada. E o universo, como qualquer sistema bem programado, executa o output correspondente sem julgamento, sem demora intencional e sem erro. O que parece ser atraso ou negativa é simplesmente o sistema aguardando que o seu sinal interno alcance a voltagem mínima necessária para acionar a renderização. A sincronicidade é o momento em que essa voltagem é detectada. É o sistema enviando de volta uma confirmação de recebimento, um sinal de status em tempo real, dizendo que o código que você transmitiu foi recebido, processado e está em fase de renderização ativa. Não é misticismo. É mecânica de consciência. E assim como um engenheiro não precisa acreditar na eletricidade para entender como ela circula em um circuito, você não precisa ter certeza absoluta de como isso funciona para começar a usar esse sistema a seu favor. Você só precisa aprender a ler os sinais de trânsito. A física do colapso. Quando o tempo dobra. O tempo não é o que você pensa que é. Desde criança, você foi instalado com um firmware de percepção linear. Passado, presente, futuro, como vagões de um trem que avançam em uma única direção sobre um único trilho, sem desvios. Essa é uma das ilusões mais bem-sucedidas já codificadas na consciência coletiva humana. Bashar afirma com a precisão de quem descreve um fenômeno observável e não uma crença pessoal, que o tempo não flui. O tempo oscila. Cada momento que você chama de agora é, na realidade, um frame estático, uma fotografia congelada dentro de uma sequência infinita de realidades paralelas e simultâneas, cada uma vibrando em sua própria frequência única.
A física quântica chegou perto de descrever isso quando formulou o conceito de colapso da função de onda. Antes de ser observado, um elétron não existe em um lugar específico. Ele existe como uma nuvem probabilística, uma sobreposição de todos os lugares em que poderia estar simultaneamente. No instante em que há observação, a nuvem colapsa e o elétron assume uma posição definida. Bashar expande esse princípio para além do laboratório e o aplica à totalidade da experiência humana. A sua consciência, com a sua frequência específica de pensamentos e emoções, funciona como o aparato de observação. Você não descobre a realidade. Você a seleciona. E o critério de seleção é sempre, sem exceção, a sua frequência vibracional dominante no momento da observação. Aqui está o ponto que a maioria das abordagens espirituais convencionais falha em comunicar com clareza técnica suficiente. Não é a sua vontade consciente que seleciona a realidade. Não é o que você quer conscientemente, nem o que você pede, nem o que você escreve em um caderno de manifestação. É a frequência que você sustenta. Existe uma diferença fundamental entre desejar algo e vibrar em coerência com esse algo. Quando você diz que quer abundância financeira, mas sustenta internamente uma frequência de escassez, de medo sobre dinheiro, de crença de que pessoas como eu não ficam ricas, o sistema não processa o que você diz. Ele processa o que você irradia. O output do universo não responde ao pedido verbal. Ele responde ao sinal coerente. É nesse contexto que o conceito de colapso do tempo adquire todo o seu peso técnico. Quando a sua frequência interna entra em coerência total com o estado que você deseja experimentar, quando você não apenas pensa no que quer, mas sente, age e percebe o mundo como alguém que já opera dentro dessa realidade, o intervalo de tempo entre intenção e manifestação se comprime. Não porque o universo se apresse especialmente para você, mas porque você deixou de selecionar frames de realidade que contém ausência e passou a selecionar frames que contêm presença. O que parecia estar no futuro já existia como potencial ativo. A coerência do seu sinal apenas colapsou a distância entre você e esse frame. Isso é o que Bashar chama de física do tempo colapsando. Não é metáfora. É a descrição mais precisa disponível do mecanismo de manifestação. E é exatamente aqui que a sincronicidade entra como elemento central do sistema. Não como bônus decorativo, não como curiosidade espiritual, mas como mecanismo de feedback em tempo real que confirma se o seu sinal está coerente ou não. Quando você percebe uma sincronicidade, o universo não está sendo poético. Ele está enviando um pacote de dados. Está informando que a sua frequência atual alcançou o limiar de coerência necessário para que determinados frames de realidade comecem a colapsar na sua trajetória de experiência. A pergunta que você deveria fazer quando vê um 1111, quando alguém liga exatamente no momento em que você pensou nessa pessoa, quando o livro certo aparece na sua frente sem que você o tenha procurado, não é "que coincidência estranha". A pergunta correta é: qual sinal eu estava transmitindo agora há pouco que ativou esse feedback? Lendo os sinais de trânsito, a interface da sincronicidade. Imagine que você está dirigindo em uma cidade que nunca viu antes, sem mapa, sem GPS e sem nenhum ponto de referência conhecido. Agora imagine que essa cidade tem um sistema de sinalização inteligente, que se recalibra em tempo real com base na sua destinação específica e não na destinação de todos os outros motoristas. Luzes verdes aparecem exatamente nas ruas que você precisa pegar. Placas surgem com informações precisas no instante em que você chega a uma encruzilhada. O sistema sabe para onde você está indo, às vezes melhor do que você mesmo. Esse é o papel que a sincronicidade desempenha dentro da engenharia da sua realidade. Ela não é ornamental. Ela é navegacional. E como qualquer sistema de navegação sofisticado, ela exige que o operador saiba ler a interface corretamente, porque um sinal ignorado é uma instrução de rota perdida. Bashar ensina que as sincronicidades se manifestam em diferentes camadas de intensidade e formato,
e cada camada carrega uma frequência de informação distinta. A camada mais reconhecível é a dos padrões numéricos repetidos, os chamados números angélicos, na linguagem popular, mas que dentro do vocabulário técnico desse sistema, funcionam como timestamps de confirmação. Quando você vê 1111, 333 ou 2222 repetidamente em um curto período, não é o universo sendo poético com você. É o sistema reportando que há coerência detectada entre a sua frequência atual e uma linha de experiência que está em fase de colapso ativo em direção à sua trajetória. A questão não é o número em si. A questão é o estado interno em que você se encontrava nos minutos anteriores a notar esse número. Esse estado é o dado real. O número é apenas o alerta que diz: registre o que você estava sentindo agora há pouco. A segunda camada de sincronicidade é a dos encontros e conexões inesperados. Você pensa em uma pessoa que não vê há anos e ela aparece no dia seguinte. Você está procrastinando uma decisão importante e, de repente, 3 fontes completamente independentes, um podcast, uma conversa casual e um livro aberto aleatoriamente, entregam exatamente a mesma mensagem. Você menciona em voz alta que precisa de um especialista em determinada área e, em menos de 48 horas, alguém na sua rede indica exatamente o profissional certo. Bashar descreve esses eventos como nodos de convergência, pontos onde múltiplas linhas de realidade paralela se interceptam ao redor da sua frequência dominante. Eles não são dirigidos pela lógica linear de causa e efeito. São orquestrados pela ressonância. O seu campo de frequência age como um ímã que reorganiza o campo ao redor, para criar condições de encontro com o que está em coerência com o seu estado interno. A terceira camada é a mais sutil e, por isso, a mais frequentemente ignorada: a sincronicidade interna. Ela se manifesta como um pensamento que surge do nada com clareza incomum, uma intuição que contradiz a lógica racional, mas persiste com uma intensidade que não se parece com ansiedade nem com desejo comum, uma imagem mental recorrente, uma frase que aparece repetidamente na sua mente sem que você a tenha buscado conscientemente. Bashar é preciso ao distinguir esses sinais internos do ruído estático mental, que também habita o sistema. O ruído estático é gerado pelo ego, pela mente física operando no modo de sobrevivência, e tende a ser urgente, ansioso, repetitivo de forma caótica e carregado de emoções de baixa voltagem como medo, dúvida e escassez. O sinal autêntico, por contraste, tem uma qualidade diferente. Ele é calmo, claro, persistente sem ser desesperado, e vem acompanhado de uma sensação que Bashar descreve como a frequência da excitação, não euforia superficial, mas uma ressonância profunda que indica alinhamento estrutural entre o seu eu superior e o próximo frame de realidade disponível para você. Como você desenvolve a capacidade de distinguir sinal de ruído? Bashar oferece uma resposta que inicialmente parece simples demais para ser técnica, mas que, ao ser examinada, revela uma precisão surpreendente. O sinal autêntico sempre aponta para a ação de menor resistência disponível no momento presente. E o ruído sempre tenta te convencer a agir a partir do medo, da urgência artificial ou da necessidade de controlar o resultado. Um sinal de trânsito real não grita. Ele simplesmente acende. Verde significa avance com o que está em frente a você agora. Amarelo significa observe, algo está mudando de configuração. Vermelho não significa fracasso. Significa que essa rota específica não é a mais eficiente neste momento e que o sistema está recalculando para entregar uma alternativa de caminho com menor resistência vibracional. Aprender a fazer essa leitura é a diferença entre navegar a realidade com precisão e continuar forçando portas que o próprio sistema sinalizou como fechadas. Calibrando o transmissor, o protocolo de alinhamento. Saber que você é um transmissor de frequência é informação. Saber calibrar esse transmissor é tecnologia. E é exatamente aqui
que a maioria das pessoas que entra em contato com os ensinamentos de Bashar comete o erro técnico mais custoso do sistema. Confunde compreensão intelectual com instalação operacional. Você pode entender completamente a mecânica de como um avião voa sem jamais ter pilotado um. Da mesma forma, você pode compreender racionalmente que é um campo de frequência que seleciona realidades paralelas e continuar operando no piloto automático das suas crenças instaladas na infância, emitindo o mesmo sinal de sempre e colhendo os mesmos outputs de sempre. A calibração não é um evento. É um protocolo contínuo de ajuste fino entre o que você sabe e o que você sustenta vibracionalmente a cada momento. O primeiro componente do protocolo de alinhamento que Bashar apresenta é o que ele denomina como seguir a maior excitação disponível no momento presente. Isso não é uma instrução motivacional embalada em linguagem espiritual. É uma instrução técnica de navegação de frequência. A excitação, dentro desse sistema, não é uma emoção casual. É o sinal de localização emitido pelo seu eu superior, indicando a direção de menor resistência vibracional dentro do campo de possibilidades disponíveis para você agora. Quando você age a partir da sua maior excitação genuína, sem insistir em um resultado específico, sem exigir que ela tome uma forma particular, você está essencialmente entregando ao sistema o controle da rota enquanto mantém o controle do destino. O como pertence ao sistema. O que pertence à sua frequência. Essa divisão de responsabilidades é o que elimina a maior fonte de ruído estático no circuito: a necessidade de controlar o mecanismo de entrega. O segundo componente é tecnicamente mais desafiador, porque exige que você opere em contradição direta com o hardware emocional que a maioria das pessoas foi programada a usar como mecanismo de sobrevivência: o desapego do resultado. Bashar é inequívoco nesse ponto. Quando você deseja algo a partir de uma frequência de carência, quando o seu sinal interno carrega a assinatura vibracional de "eu preciso disso para estar completo", "eu não estarei bem até que isso chegue", ou "eu vou acreditar quando ver", você não está transmitindo o sinal do que deseja. Você está transmitindo o sinal da ausência daquilo que deseja. E o sistema, com a sua precisão imparcial, entrega a ausência. O desapego do resultado não é indiferença ao que você quer. É a capacidade de sustentar a certeza de que o que você deseja já existe como realidade ativa em um frame paralelo, enquanto você navega o presente sem a voltagem emocional da carência distorcendo o seu sinal. O terceiro componente do protocolo é o que Bashar descreve como sustentação do estado preferido, independente das circunstâncias externas. Este é o ponto onde a engenharia da realidade exige o maior grau de maestria técnica, porque o sistema físico em que você opera foi projetado para fazer exatamente o oposto: reagir às circunstâncias externas e deixar que elas determinem o seu estado interno. Quando as contas chegam e o saldo está baixo, a programação padrão ativa imediatamente a frequência do medo financeiro. Quando um relacionamento termina, o sistema reativo instala a frequência da perda e da insuficiência. Bashar inverte completamente essa causalidade. O estado interno não deve ser uma consequência das circunstâncias externas. As circunstâncias externas são uma consequência do estado interno sustentado. Isso significa que a sua tarefa técnica é aprender a gerar e sustentar o estado vibracional do resultado desejado, antes que qualquer evidência física desse resultado apareça no seu ambiente. É o que ele descreve como agir como se, não como engano ou autoilusão, mas como o ajuste deliberado e consciente do transmissor para a frequência do sinal que você quer que o sistema processe. O quarto e último componente do protocolo é o mais contraintuitivo de todos dentro de um sistema de pensamento linear: a gratidão antecipada como ferramenta de engenharia de frequência. Bashar ensina que gratidão não é apenas uma prática emocional positiva. É um estado vibracional que carrega uma assinatura de frequência específica: a frequência da completude, da suficiência, da realidade já realizada.
Quando você pratica a gratidão genuína pelo que ainda não chegou fisicamente, tratando-o como já presente na sua realidade de frequência, você está instalando no seu transmissor a assinatura vibracional do já recebido. E dentro do sistema de renderização da realidade, já recebido é o comando que instrui o mecanismo de colapso a acelerar a convergência entre o frame desejado e o frame que você atualmente habita. Não se trata de enganar o universo. Trata-se de entender que no nível de frequência onde a realidade é criada, antes de ser renderizada fisicamente, o que você quer já existe. A gratidão é simplesmente o protocolo de handshake que confirma ao sistema que você reconhece essa existência. Executando o comando, você já tem as chaves do sistema. Chegamos ao ponto onde a informação precisa se tornar decisão. Tudo o que foi apresentado até aqui, a mecânica do colapso do tempo, a física da sincronicidade como feedback do sistema, os componentes do protocolo de alinhamento, a distinção entre sinal coerente e ruído estático, nada disso tem valor operacional enquanto permanecer, apenas como conteúdo intelectual armazenado na memória. O universo não responde ao que você sabe. Ele responde ao que você sustenta. E sustentar é um verbo que exige prática deliberada, consistência de frequência e a disposição de operar a partir do estado desejado, mesmo quando o ambiente ao redor ainda não reflete esse estado de volta para você. Bashar transmite há décadas uma mensagem que a mente física continua resistindo com a mesma objeção. Mas e se não funcionar para mim? Essa pergunta em si é o diagnóstico. Ela revela que o transmissor ainda está operando na frequência da dúvida, ainda está emitindo o sinal da exceção, da insuficiência, do eu sou diferente dos outros de uma forma que me coloca fora do alcance do sistema. E o sistema, com a sua imparcialidade técnica absoluta, responde a esse sinal entregando exatamente a experiência de estar fora do alcance. Não porque o universo seja cruel, mas porque é preciso. Ele não distingue entre o que você quer e o que você teme. Ele processa o que você irradia com maior coerência e maior voltagem emocional. A pergunta que abre o circuito não é "e se não funcionar?". A pergunta que abre o circuito é: que frequência estou sustentando agora, neste exato momento, enquanto faço essa pergunta? As sincronicidades que você vai começar a perceber com mais frequência e clareza a partir do momento em que calibrar o seu transmissor não são recompensas. São confirmações. São o sistema reportando em tempo real que o sinal está coerente, que o colapso está ativo, que os frames de realidade que contêm o que você deseja estão convergindo para a sua trajetória de experiência. Cada 1111 é um relatório de status. Cada encontro inesperado que entrega exatamente o que você precisava é uma prova de renderização ativa. Cada ideia que surge com aquela clareza específica e calma que não se parece com pensamento ordinário é o seu eu superior transmitindo as coordenadas do próximo passo. Você agora tem o vocabulário técnico para ler esses sinais. Você tem o mapa do sistema. Você tem o protocolo de calibração. As chaves do sistema sempre estiveram com você. A única atualização necessária era saber que eram chaves. Você chegou até aqui porque uma parte de você já sabia que a realidade é mais responsiva do que te ensinaram. Você não encontrou este vídeo por acidente. Dentro da mecânica que Bashar descreve, e que você agora compreende com precisão técnica, este momento também é uma sincronicidade. É o sistema confirmando que a sua frequência estava calibrada o suficiente para que este conteúdo colapsasse na sua trajetória exatamente agora. O que você faz com esse reconhecimento a partir deste instante é o comando que o sistema aguarda. Se este laboratório de consciência ressoou com você, inscreva-se no canal Mente Autêntica e ative o sino de notificações, não como favor, mas como decisão de permanecer conectado a este campo de frequência onde a engenharia da realidade é destilada em linguagem que a mente física consegue operar. Deixe o like como um gesto de coerência, um sinal de que você reconhece o valor deste download e deseja amplificar esse circuito para outras consciências que estão prontas para esta atualização.
O comando é seu. O sistema está online. Até a próxima frequência. Gratidão.